Videogames. O mundo moderno nos trouxe facilidades para quem gosta de uma jogatina. Hoje você joga em celulares, computadores, tablets e, por que não, nos nossos amados consoles. Atualmente temos acesso a jogos gratuitos via download e ainda a possibilidade de jogar online. Também, através de emuladores, você pode ter acesso a milhares de jogos em apenas uma mídia. Fácil, né? Pois é, mas se você é um jovem com mais de 30, sabe que no fim do século passado, nossa vida de gamer não era tão fácil. Opa! Seja bem-vindo, senhoras e senhores, eu sou Marcelo Robocop. Se você procura entretenimento com um pouco de cultura inútil, seja bem-vindo ao Não Era Tão Fácil. Rumores da história dos videogames dão conta que as primeiras ideias para os jogos eletrônicos começaram entre os anos 50 e 60. Mas o primeiro videogame do mundo que se tem registro disponível para consumidores foi o Megavox Odyssey, que chegou em 1972. Na época, a novidade chegou a vender 350 mil unidades. Mas em 1977, a Atari desbancou a Odyssey. Chegou revolucionando a história do videogame e durante toda a sua existência vendeu 30 milhões de aparelhos. Entre sucessos e fracassos, a Atari chegou ao seu fim próximo do ano de 1983. Mas isso é história para um próximo vídeo. E a partir de 1985, duas empresas assumem o ramo dos aparelhos eletrônicos. Era a Super Nintendo e a Mega Drive. De lá pra cá, a história do videogame nunca mais foi a mesma. Nos anos 90, os videogames eram a febre. As crianças não pensavam em outras coisas a não ser em jogos. Na época que a economia não era tão favorável, o brinquedo mais desejado pelas crianças era a realidade de poucas. E diante dessa lacuna, gênios do empreendedorismo criaram um paraíso para as crianças. Eram as locadoras de videogames, que geralmente eram estabelecimentos com várias mesas com TV e videogame instalados que você pagava para jogar por hora. Além dos videogames, sempre vendiam balas, pipocas, doces e refrigerantes, e muitas das vezes esse paraíso era feito numa garagem improvisada mesmo. Com amigos, guloseimas e jogos, não precisávamos ir embora para nada. Numa época com pouca violência, mesmo sendo crianças, tínhamos a liberdade de ficar fora de casa por várias horas. E acredite, e sem a preocupação dos pais. Mesmo sem dinheiro para jogar, ainda assim as locadoras eram ponto de encontro da molecada. Mesmo que só para assistir ou filar aquele round maroto ali do coleguinha. De locadora para locadora, as regras variavam. Mas duas dessas eu tenho certeza que valia para todas. Eu sei, realmente é muito triste, mas deixar o controle cair era o segundo momento mais triste de um jogador de locadora, porque caiu o controle era sem perdão, menos 10 minutos. E para quem era indeciso, só podia trocar o cartucho durante 3 vezes no seu horário, com uma ressalva: tinha que jogar pelo menos 10 minutos antes de trocar cada jogo. Mas mesmo para quem tinha videogame, a vida não era tão fácil. Afinal, os cartuchos com os jogos eram muito caros e a sua única opção era alugar. As locadoras eram um paraíso, centenas de jogos cheios de aventuras. A pior parte mesmo era saber que com aquela grana do lanche que você economizou, só dava para alugar no máximo um. E mais, você tinha apenas um fim de semana para zerar aquele jogo antes de devolver. Outra missão quase impossível era convencer sua mãe de deixar jogar tanto
tempo. Afinal, aquela sua vizinha colocou na cabeça dela que TVs com videogame estragavam rápido e enfraqueciam o tubo. Antes do sucesso das locadoras, a gente se divertia nos bares da esquina. Era nos famosos arcades ou máquinas de fliperama. Esse sim, comprovado cientificamente, era o maior responsável de desvio do troco do pão de todos os tempos. E é sério, qualquer moeda que você tivesse a possibilidade de se apoderar, o destino final sempre seria o fliperama. Outro sonho de consumo da molecada dos anos 90 eram os games portáteis, os famosos minigames. Um dos primeiros aparelhos e mais bonitinhos que a gente conheceu foi o Game Watch da Super Nintendo. Mas esse era apenas para crianças que tinham pais um pouco mais generosos. O nosso game mesmo vinha direto do Paraguai para as bancas do camelô. Mas não chegava a ser decepcionante não, viu? Apesar de bem simples, o jogo era muito legal e era diversão garantida para a molecada dos anos 90. Os multicoloridos e super pirata minigames dos anos 90 eram uma febre. Apesar de várias versões, os games eram praticamente iguais. Movimento para a esquerda, para a direita, com imagens sobrepostas, mas para a época, muita tecnologia numa revolucionária tela de LCD. Mais opções não faltavam. Tinham minigames para todos os gostos e bolsos. E nós, crianças, ficávamos malucos frente às televisões a cada nova propaganda que passava. Numa época em que a publicidade voltada para a criança era permitida na TV, os intervalos eram dedicados totalmente a hipnotizar a gente. Com a evolução dos minigames, o que chegou literalmente endoidando a gente era o Game Boy. Aquilo era um game portátil de verdade. Você podia jogar dezenas de jogos, era só trocar os cartuchos e pronto. Aquilo era um sonho. Mas para nós da classe baixa, os genéricos sempre foram o nosso pior pesadelo. Seu pai chegava em casa e dizia: filho, comprei um game cheio de jogos. O coração chegava a acelerar, até você abrir a caixa e ver que ganhou o minigame mais vendido no mundo. Era o Brink Game. E eu tenho certeza que você também já ganhou um miserável desse. Nos anos 90, a Nintendo e a Mega Drive travavam uma guerra dos 16 bits. Nos bastidores, a Nintendo preparava uma parceria com a Sony e programavam mudanças na tecnologia dos videogames. Mas com um desfecho polêmico e com rumores de traição, a Nintendo abandonou o barco e acabou fazendo uma nova parceria com a Philips, que se tornou um verdadeiro fracasso. Diante disso, a Sony criou coragem e em 1994 lançou no mercado o incrível PlayStation. O game veio diferente de tudo que a gente estava acostumado, com jogos em 3D, gráficos muito mais realísticos, o game era envolvente. E com tanta realidade a gente se sentia literalmente dentro dos jogos. E com isso, o PlayStation se tornava o novo sonho de consumo dos amantes de videogames. O Brasil sempre se destacou na pirataria quando o assunto é videogame. Mas o troféu Enganação Decepção veio em 1997. Era o capiroto de um tal de Polystation. Pensa comigo, a Sony lança o PlayStation, uma revolução tecnológica. Jogos em 3D, gráficos cada vez mais realistas. Aquilo veio do futuro. Daí você se comporta, passa de ano, faz trabalhos domésticos, na esperança de um Natal encantado. Mas digamos que o seu Papai Noel não era um velhinho tão bom assim. Você pode ter até se decepcionado com 7-1 da Alemanha sobre o Brasil em 2014. Talvez mais triste foi quando Rubens Barrichello, a poucos metros da segunda vitória na Fórmula 1, foi obrigado a deixar seu companheiro de equipe, Michael Schumacher, assumir a ponta no GP da Áustria em 2002. Para os mais saudosistas, o fim da Rede Manchete em 1999 foi muito triste. Mas eu garanto, nenhuma decepção no mundo se comparava em ganhar um Polystation no Natal. Para quem não sabe, a Polystation era uma cópia genérica do PlayStation. Na época, o PlayStation era o sonho de consumo da molecada. Porém, o seu preço era bem salgado. Diante disso, malandramente os chineses fizeram uma cópia idêntica. O videogame, a caixa e até os controles. Mas a surpresa mesmo vinha quando você abria a tampa, porque lá, no lugar onde deveria estar o leitor de CD, vinha um slot de cartuchos, e era ali que você percebia. 14 pessoas enganadas! Bem, a história do videogame é muito maior que isso. Eu relatei aqui apenas alguns casos e curiosidades que aconteceu com muitos de nós dos anos 80 e 90. Mas de lá pra cá, os videogames tiveram uma mega evolução.
deixou de ser brinquedo de criança e hoje a indústria dos videogames movimenta cerca de 36 bilhões de dólares por ano. E hoje em dia existe até competição para jogadores profissionais de videogames. No mais, eu vou ficando por aqui. Não deixe de se inscrever, deixar o seu like, compartilhar com seus amigos. Se você está assistindo esse episódio pela TV Super Canal, você pode rever esse e todos os outros episódios lá no YouTube. Se você já está no YouTube, seja muito bem-vindo. Muito obrigado por assistir até aqui e até o próximo programa. Come on, hit the gas! You're killing me out here! And turn off the...